Você sabia que a Volkswagen e a Chevrolet estão enfrentando uma crise pesada na China? E o pior, isso pode afetar diretamente o Brasil. Mas afinal, o que está acontecendo com essas gigantes do mercado automotivo? Em um movimento surpreendente, as montadoras chinesas estão virando o jogo e sufocando as marcas tradicionais. Mas será que essa tendência global vai afetar o mercado brasileiro? Vou explicar o que está acontecendo na China, como isso impacta a Europa e o Brasil, e se as montadoras ocidentais conseguem reagir a essa invasão chinesa. Você sabia que, até pouco tempo atrás, a China era praticamente um paraíso para marcas ocidentais como Volkswagen, Chevrolet e Toyota? As montadoras vendiam milhões de veículos por ano e dominavam um dos maiores mercados automotivos do planeta. Mas o jogo virou e o domínio estrangeiro ruiu. O que mudou? O que ninguém esperava era a velocidade com que a indústria automotiva chinesa se reinventou. Até 2020, a preferência pelos carros a combustão fabricados por estrangeiros era quase uma tradição. A Volkswagen, por exemplo, chegou a ser responsável por quase um quarto das vendas de automóveis na China, com sedãs e SUVs extremamente populares. Então veio a pandemia, que forçou o mundo a repensar padrões e, principalmente, acelerar a busca por novas tecnologias. O governo chinês começou a incentivar a eletrificação, investindo bilhões em infraestrutura para carros elétricos e impulsionando suas montadoras locais. Enquanto isso, gigantes como Volkswagen e Chevrolet demoraram a reagir. O resultado? Uma explosão de montadoras chinesas como BYD e GWM, que começaram a produzir veículos elétricos e híbridos a custos muito menores. Com modelos mais tecnológicos, eficientes e acessíveis, o consumidor chinês finalmente deixou para trás as marcas tradicionais e abraçou as fabricantes locais. Em apenas 4 anos, a transformação foi brutal. Chevrolet perdeu 70% de suas vendas, enquanto a Volkswagen viu seu império desabar. A China virou o jogo com rapidez impressionante e o mercado tradicional não conseguiu acompanhar o ritmo. Mas como a Volkswagen, que dominava a China há décadas, deixou essa situação chegar tão longe? A Volkswagen, considerada um símbolo de qualidade e tradição, perdeu em poucos anos o que levou décadas para conquistar na China. O que levou uma das maiores montadoras do mundo a um colapso tão rápido? A resposta envolve decisões estratégicas questionáveis e uma nova realidade tecnológica que pegou os alemães de surpresa. Durante décadas, a Volkswagen liderou as vendas na China, sendo vista como um padrão de confiança. Modelos como o Passat e o Tiguan dominaram o mercado por muito tempo, mas a montadora alemã subestimou o avanço das fabricantes locais. Enquanto as montadoras chinesas aceleravam com veículos elétricos a preços acessíveis, a Volkswagen investiu pesado em sua linha ID de carros elétricos. O alto custo de produção tornou os modelos ID muito caros para competir com os chineses. Além disso, as atualizações tecnológicas da Volkswagen eram lentas demais, enquanto as marcas locais lançavam novidades com mais rapidez e adaptadas ao gosto do consumidor. Outro ponto crítico foi a arrogância alemã em não perceber que o consumidor chinês havia mudado. Antes fiéis a seus carros ocidentais, os compradores agora valorizam inovação, custo-benefício e tecnologia de ponta. Por isso, mesmo com todo o prestígio, a Volkswagen perdeu seu espaço. E pior, a crise chegou até a Alemanha, afetando a matriz da marca. A Volkswagen errou ao subestimar a concorrência e o ritmo chinês. Agora, suas operações estão em risco tanto na China quanto na Europa. Mas será que a situação da Chevrolet é menos preocupante? Por que a General Motors enfrenta uma queda ainda mais dramática no mercado chinês? Se a Volkswagen caiu devido a decisões lentas e custos elevados, o cenário da General Motors é ainda mais alarmante. A Chevrolet viu suas vendas despencarem quase 70% na China. Como uma das maiores montadoras do mundo, deixou isso acontecer? A resposta envolve falta de adaptação, atraso na eletrificação e um mercado que não perdoa os lentos. Enquanto a Volkswagen ao menos tentou reagir com uma linha de elétricos, a General Motors, dona de marcas como Chevrolet, Buick e Cadillac,
insistiu nos carros a combustão, mesmo quando o mercado chinês já havia mostrado que o futuro era elétrico. Modelos como o Chevrolet Tracker, o Monza e o Seeker, que formam a base da GM na China, não acompanharam a demanda por veículos inovadores. Outro problema grave está nos custos operacionais. Produzir carros na China ainda é caro para montadoras ocidentais, principalmente devido às plataformas americanas, que são menos flexíveis e mais caras que as chinesas. Além disso, a Chevrolet demorou para renovar seu portfólio, ficando com uma gama desatualizada e incapaz de competir com as novas marcas locais. Os números não mentem. Entre janeiro e outubro de 2024, a Chevrolet entregou menos de 5.000 unidades na China, uma queda de quase 70% em relação ao ano anterior. Enquanto isso, montadoras chinesas oferecem veículos elétricos e híbridos a preços mais baixos, com mais tecnologia e muito mais atratividade. Para tentar salvar o mercado chinês, a General Motors anunciou um investimento de 5 bilhões e 600 milhões de dólares para reestruturar suas operações na região. Mas será que não é tarde demais? A crise da General Motors na China revela o preço de não acompanhar as mudanças do mercado. Mas e no Brasil? Como Volkswagen e Chevrolet estão se saindo? Será que a crise global vai afetar diretamente as vendas no mercado nacional? Com Volkswagen e Chevrolet enfrentando crises históricas na China, é impossível não se perguntar: e no Brasil? Será que as operações locais também estão em risco? Os números mostram um cenário interessante, mas há sinais de alerta que não podem ser ignorados. No Brasil, as duas montadoras ainda figuram entre as líderes de mercado, mas nem tudo são flores. Segundo a Fenabrave, a Volkswagen ocupa a segunda posição com mais de 300 mil veículos emplacados no acumulado de 2024, enquanto a Chevrolet vem logo atrás em terceiro lugar. A participação de ambas ainda é sólida, mas tendências preocupantes já começam a aparecer. A Chevrolet, por exemplo, enfrenta queda de vendas em modelos como o Onix e o Tracker, que já acumulam mais de 5 anos sem grandes mudanças. Essa falta de renovação está cobrando um preço, especialmente em um mercado tão competitivo. Além disso, a chegada de montadoras chinesas está mexendo com as bases do mercado nacional, oferecendo veículos mais tecnológicos e eficientes a preços atrativos. Já a Volkswagen, mesmo estável por aqui, depende fortemente da matriz alemã. Se a crise na Europa se intensificar e atingir a produção global, os reflexos serão inevitáveis no Brasil. A operação nacional da Volkswagen pode até ser lucrativa, mas se o prejuízo global continuar, cortes de investimento e reestruturações se tornarão uma realidade. Por outro lado, o Brasil ainda resiste à eletrificação em massa, o que favorece as montadoras tradicionais. Com o mercado focado em carros a combustão e o peso das locadoras e frotas nas vendas, que representam mais de 50% do total, as marcas ocidentais ainda encontram um porto seguro por aqui. Por enquanto, a Volkswagen e a Chevrolet conseguem manter suas posições no Brasil, mas as montadoras chinesas estão avançando e podem virar o jogo no médio prazo. E agora surge a grande pergunta: será que a eletrificação chinesa vai invadir o Brasil de vez e mudar o futuro do nosso mercado automotivo? Com a eletrificação dominando o mercado chinês e ganhando força globalmente, é inevitável pensar: será que o Brasil está pronto para essa mudança? As montadoras chinesas estão desembarcando por aqui com força total, e os números já mostram que a invasão elétrica pode abalar as estruturas do mercado tradicional em breve. De acordo com a Fenabrave, o mercado de carros eletrificados no Brasil cresceu 99% em 2024. Enquanto os híbridos subiram 52%, os elétricos tiveram um salto impressionante, com alta de mais de 300% em comparação ao ano anterior. O destaque absoluto é a BYD, que já domina 73% do mercado de elétricos, seguida pela GWM, com 10%. Essas marcas chegaram com um diferencial imbatível: carros elétricos e híbridos mais tecnológicos, modernos e com preços competitivos. Modelos como BYD Dolphin, Song Plus e GWM Raval H6 estão atraindo um público que busca inovação,
eficiência e, principalmente, redução de custos com combustível. Enquanto isso, Volkswagen e Chevrolet ainda estão presas a uma estratégia mais conservadora, focada em carros a combustão. Mas há um detalhe importante. O Brasil ainda tem barreiras estruturais que dificultam a eletrificação em massa. A infraestrutura para recarga é limitada, os custos iniciais de carros elétricos ainda são altos e o lobby das indústrias petrolíferas é extremamente forte. Além disso, o mercado nacional é dominado por frotas e locadoras, que preferem veículos mais baratos e com retorno financeiro rápido. Mesmo assim, o avanço das montadoras chinesas no país é inegável. Cada vez mais brasileiros estão percebendo os benefícios dos eletrificados, como menor custo por quilômetro rodado, manutenção reduzida e tecnologia de ponta. Não à toa, a Toyota, que antes reinava sozinha nos híbridos, já perdeu espaço para as chinesas. Você acha que os carros elétricos chineses vão realmente dominar o mercado brasileiro ou ainda há espaço para as montadoras tradicionais como Volkswagen e Chevrolet reagirem? Agora, o mais polêmico disto tudo foi ver o atual CEO da JAC Motors falando mal sobre a estratégia da BYD aqui no Brasil. Será que ele está certo ou é apenas um desespero com a chegada dos elétricos de forma surreal? Descubra isso no vídeo que está passando na sua